bem-vindos a mais uma talk do Jornal Económico. Hoje o nosso tema será a reestruturação de empresas, os instrumentos que estão à disposição das empresas para o fazer, as necessidades que têm, em que estado é que chegam quando iniciam um processo deste género. Connosco temos Pedro Neto, partner de Corporate Finance da Moneris. Pedro, bem-vindo. Bem-vindo ao Jornal Económico mais uma vez. Eu ia começar mesmo por uma das coisas que disse no lançamento, que é em que estado é que as empresas chegam a um processo destes. Provavelmente tarde demais para aquilo que devia ser o caso, não é? Sim, infelizmente cada vez há mais empresas a chegar-nos com um determinado tipo de necessidades de reestruturação, em que aparentemente ainda são situações, de acordo com aquilo que as empresas nos referem, que são situações ainda muito precárias ou muito preliminares relativamente àquilo que são algumas necessidades de reestruturação, mas às vezes quando se vai fazer alguma análise, efetivamente as necessidades ou o estado em que a empresa está um pouco mais avançado que aquilo que é a percepção das empresas. Falta de percepção da própria gestão? Eu diria que se calhar há alguma falta ainda de maturidade em algumas empresas de ter alguns sistemas de controlo e de monitorização económico-financeiros da empresa que os permite validar ou verificar de formas antecipadas alguns sinais que possam ser sinais que possam levar a que haja alguns problemas em termos da sua estrutura económica ou financeira, certo. Portanto, ou mesmo em termos organizacionais. Portanto, há algumas empresas que já começam a ter por elas próprias alguns processos internos de reestruturação, quando vêm alguns sinais. Normalmente... Já é a segunda vez que o Pedro fala em sinais, há pouco falávamos sobre isso, e imaginemos uma situação, toda a gente no setor sai de uma crise como uma pandemia, imaginemos. E toda a gente está a ter números até determinado ponto, e uma empresa semelhante à minha, com o mesmo número de estrutura, o mesmo número de pessoas, o mesmo negócio, a mesma atividade, tem números melhores que os meus. Isso é um sinal em si? Isso é um sinal, claramente. Podemos estar mal posicionados em termos de mercado, podemos ter processos de produção que estão completamente ultrapassados ou completamente anacrónicos. Para nós constatarmos essa situação, certo, é preciso nós termos processos de monitorização internos e de benchmarking comparativos com aquilo que é a concorrência, o estado da concorrência. Exato. Portanto, felizmente temos cada vez mais situações de empresas que até nos solicitam todos os anos fazer essa análise de benchmarking com alguns dos principais concorrentes, só por forma a que se consiga monitorizar aquilo que são as tendências dos seus principais concorrentes. E ir ao check-up do médico, não é? É como ir ao check-up do médico e ver se as análises estão ou não estão a bater certo, dentro daqueles parâmetros, não é? Que já estão definidos como razoáveis. Portanto, e dessa forma nós conseguimos ver preventivamente se há áreas ou se há pontos em que nós devemos olhar para eles e quais são as razões, porque muitas vezes quando se faz estas análises também nós estamos a olhar para determinado tipo de indicadores. Agora depois é preciso perceber qual a raiz do problema daquela situação acontecer. Portanto, isso é um diagnóstico empresarial que tem que ser feito, não é? E depois então tomar as medidas corretivas naquelas áreas em que nós consideramos que sejam aquelas que vão ter impacto para a melhoria da saúde financeira. Muitas vezes aquilo que acontece é que há áreas em que são as mais fáceis de haver logo reestruturação. São aquelas que são mais visíveis, não é? Portanto, os principais sinais que as empresas detectam é quando há diminuição de vendas, quando há diminuição de tesouraria, começa a faltar dinheiro, não é? E depois, então, para haver um equilíbrio de tesouraria, não é? Muitas vezes faz-se determinado tipo de reestruturações em áreas que são cruciais para que se consiga alavancar depois a empresa no futuro. E isso é preciso ter alguma atenção, algum cuidado da forma como se faz a reestruturação. Agora, a reestruturação de uma forma precoce é extremamente importante para que sejam promovidas a sobrevivência da empresa. Acaba por ter uma taxa de sobrevivência no final provavelmente superior a quando já está num processo judicial e está num processo... Existem
resumidamente, duas grandes fases num processo de reestruturação. O extrajudicial, que será aquele precoce, né? E depois há o processo judicial, claro, claro, onde as empresas já podem entrar em processos, como é a questão do PER, exatamente. Que já é um patamar em que a empresa, portanto, já não tem outro recurso senão entrar num processo judicial para que consiga, de alguma forma, criar alguma estratégia de sobrevivência. Claro. No caso específico da Moneris, o que é que vos tem mais chegado? Enfim, eu diria neste último ano, que é para depois eu poder perguntar, e nos anos anteriores, se houve alguma mudança ou não. O que é que vos tem chegado mais em termos de... Há cerca de uns 8 anos, talvez, certo? 7, 6 anos, houve uma tendência do PER. Aliás, nós fomos das entidades que tivemos a desenvolver um dos primeiros PERs a nível nacional, portanto, ultimamente e felizmente já tem chegado cada vez mais empresas numa fase preliminar, no sentido de... O que acha que se deve isso? As administrações, as gestões, os elementos da gestão estão mais atualizados, estão mais consciência disso? Viram casos de sucesso noutras empresas semelhantes à sua e de repente decidiram, faz sentido fazer este investimento em check-ups? Eu diria que isto é uma questão cultural portuguesa em termos daquilo que é uma cultura empresarial. Normalmente há uma tendência para esconder aquilo que está mal dentro de nossa casa. A partir do momento em que nós começamos a ouvir falar mais destas situações, e que situações de reestruturação não é uma coisa má, é uma coisa normal nas organizações. Aliás, porque é normal nas organizações, portanto, porque não há nenhuma organização que não tenha altos e baixos na sua vida, certo. Portanto, e obviamente nas diversas fases de desenvolvimento da sua empresa, portanto, há necessidades específicas, inclusive a reestruturação. E quando nós começamos cada vez mais a ouvir debates como estes, e outros organismos, mesmo instituições públicas, a desenvolver processos mesmo extrajudiciais, como é o caso do IAPMEI, e que tem até um instrumento de diagnóstico precoce da saúde financeira de uma empresa, para que consiga diagnosticar se tem necessidades de reestruturação. As pessoas começam-se a perceber, os empresários começam-se a perceber de que, afinal, isto é algo que também me pode tocar a mim e que não é depreciativo daquilo que é a minha forma de atuar e da minha qualidade de empresário. Não é o fim do mundo e não vai necessitar, no final, necessariamente de aumentos de capital e coisas do género, que as pessoas às vezes podem ter receio disto. É normal. No final disto vou ter que fazer aumentos de capital. Todos nós vamos ao médico quando nos dói qualquer coisa. Portanto... Exato, e é esse digamos, a base da conversa. Fazer um check-up, olhar para a saúde da empresa, ver os números, comparar e perceber o que é que se pode fazer. E criar uma estratégia de atuação, certo, e ver em que áreas da organização é que tem que ser desenvolvidas mudanças ou estratégias para que se consigam atingir melhores e mais facilmente os objetivos. Exatamente. Pedro, há cerca de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, sensivelmente foi, houve uma alteração, um conjunto de alterações às regras da reestruturação das empresas. Eu queria perguntar-lhe se foram alterações pontuais, se foram significativas, se neste ano se notou alguma diferença resultante daquilo que foram as alterações promovidas através de diploma. Sim, não. Isso maioritariamente num processo que tem a ver com, que está inserido num programa de reestruturação no âmbito do PRR. Portanto, as alterações que houve foram acertos relativamente àquilo que são as próprias regras do financiamento e do modo de governance do PRR e também regras comunitárias. Elas não foram significativas, nem o conhecimento que tenho neste momento me possa dizer que houve um reflexo muito positivo daquilo que são os acessos das empresas, portanto, a esses processos. Certo. De alguma forma, eles são restritivos. Também é natural que assim o sejam, porque se há dinheiros do Estado, eles têm que ser aportados a projetos que tenham efetivamente viabilidade e sustentabilidade, portanto, no futuro próximo.
mas de alguma forma eu diria que não está assim tão democratizado os parâmetros de acesso à maioria das empresas que necessitam. Portanto, eu diria que até pode haver, eventualmente, ou poderia ser estruturado aqui, para além desse processo que existe, um outro processo mais simples, em que provavelmente iria fazer face a uma grande dificuldade de muitas empresas, que às vezes não é só reestruturação dos capitais, mas às vezes ali alguns apoios relativamente à questão da tesouraria. Que é aquilo que muitas empresas têm queixado também nestes momentos de maior crise. Há empresas que podemos dizer que economicamente estão bem, mas que em termos financeiros, financeiramente têm ali um problema. Tem um problema. Isso é uma questão que vários ministros de Economia que vão sucessivamente passando vão falando sobre isso. Aliás, houve um ministro de Economia que era especialista em reestruturação de empresas, que era o Pedro Cisa Vieira. E eu ia só perguntar uma coisa: há alguma boa prática num país comunitário, por exemplo, Espanha, alguma boa prática na reestruturação de empresas que pudesse ser eventualmente adaptada cá, com as devidas diferenças? Obviamente que nós temos que depois adaptar aquilo que são as realidades de cada país, claro, portanto, sim, há sim, regras sim. de cada país. Mas eu diria que os países, infelizmente nórdicos, têm boas práticas de reestruturação de empresas. Certo. E a reestruturação de uma empresa muitas vezes passa por processos de fusões e aquisições, certo, em que, aliás, isso é um fenómeno que nós estamos a reparar que cada vez existe mais, e é uma tendência na fusão de algumas empresas, porque sozinhos nós não conseguimos atuar num determinado mercado, mas se juntarmos forças e ganhar alguma economia de escala com outras empresas, que até possam ser nossas concorrentes, mas criarmos ali alguma joint venture, ou uma fusão por aquisição, ou por incorporação, qual for o modelo que for considerado mais ajustado e possível. Portanto, isso são modelos que são processos de reestruturação, fazem parte. Nós temos em Portugal ainda muito o sentimento de posse. E por outro lado também temos pouco acesso a mercados de capitais, e as empresas não podem fazer IPOs, quer dizer, podem, mas têm mais dificuldade. Sim. E portanto resta-lhes esse caminho das fusões e das aquisições e de tentar reestruturar-se. É um modelo que está a crescer em Portugal. É um modelo que está a crescer em Portugal. E que tem ajudado a que muitas empresas não entrem em processos mais complicados de reestruturação ou mesmo de sobrevivência, porque existe uma abertura a estes processos de fusões ou aquisições. E tendencialmente isso vai-nos levar a mid-caps ou vamos continuar a ter PMEs, mas menos PMEs? Eu acho que devíamos ter, Portugal devia ter mais algumas empresas, grandes empresas estruturadas, que nos pudessem projetar internacionalmente em termos económicos e em termos da própria imagem, porque não conseguimos ter ainda grande imagem empresarial a nível mundial. Vão aparecendo situações pontuais de grande relevância que são case studies a nível internacional, vão aparecendo. Temos excelentes empresas com excelentes ideias, temos inovação a nível internacional, existem muitos exemplos que podiam ser elencados. E estão a conseguir levantar dinheiro em rondas de investimento. Não conseguimos depois dar aquele salto para sermos grandes empresas, grandes players internacionais. E nós precisamos disso. Agora, conforme estava a referir, sim, vamos continuar, acho que, a ter PMEs maiores. Exatamente, tendencialmente. Mas isso por outras palavras, ainda que lentamente estamos no bom caminho? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Deixa-me perguntar-lhe mais uma coisa. Há pouco falávamos de processos de viabilização. Concluiu há pouco tempo, há poucos meses, mais uma série do PEV, do Processo Especial de Viabilização Empresarial, a viabilização de empresas, que foi criado para a altura do Covid. Faria sentido ter um instrumento semelhante, mas de caráter permanente, para que as empresas não tivessem que recorrer imediatamente a um processo judicial? Faria. Em que moldes nos mesmos moldes? Eu diria que
com ligeiros acertos, porque aquilo estava muito elencado naquela questão do Covid, mas com pequeníssimos acertos, porque o modelo estava bem estruturado. Eu diria que era extremamente importante haver um modelo desses contínuo, porque efetivamente ajuda que haja um instrumento extrajudicial prévio àquilo que possa ser algo que é um PER, que possa ser um processo muito mais complicado, mesmo em termos de imagem da empresa junto dos seus stakeholders. Exatamente. E que tipo de acertos é que estava a pensar, Pedro? Ou melhor, o que é que faria sentido? Eu diria que ali acertos mais relativamente a alguns procedimentos de acesso ao apoio do PEV. Vamos voltar ao tema da burocracia, não é? Burocracia. Infelizmente, em Portugal continua-se a ver a situação em que a desconfiança entre os organismos, o Estado e as empresas e o Estado... E entre vários organismos do próprio Estado. É complicado. Portanto, e isso cria entraves ao desenvolvimento dos processos. Mas estamos no mesmo patamar quando dizemos, bem, não haver dívidas ao fisco, não haver dívidas à Segurança Social, ter tido um balanço positivo provavelmente no último exercício. Eu diria que é assim. Eu diria que o resultado líquido no último exercício poderia ser algo que pudesse ser abandonado, porque às vezes o resultado líquido não quer dizer e não representa os fundamentos da empresa, a viabilidade económica de uma empresa. Mas isso implicaria algum trabalho adicional por parte das instituições do Estado na verificação do que é os fundamentais de uma empresa. É óbvio, porque a empresa pode ter resultados líquidos negativos, mas pode ter um EBITDA e um resultado de exploração positivo, e o resultado líquido ser meramente algo que vem, até pode ser, de um processo de investimento que tenha sido feito e que o efeito das amortizações possa ter levado àquela situação. Agora, é assim... Ou a empresa podia apresentar um trabalho feito por uma entidade externa acerca da sua performance. Por exemplo, não é? Que suportasse aquilo que é a viabilidade da empresa. Exato. Agora, questões, é assim, eu admito que se há um apoio do Estado, é óbvio que a questão da salvaguarda de não haver dívidas ao Estado, eu diria que... Certo. Portanto, até pode haver a dívida, mas se ela tem que estar negociada. Exatamente, pode estar reestruturada, digamos, não é? Com os organismos. Portanto, e através daqueles acordos de pagamento prestacional, etc. Exatamente. Pedro, em 30 segundos, nós temos já pouco tempo. 30 segundos é um desafio difícil, mas o que é que se pode esperar para a reestruturação das empresas no que resta de 2023 e talvez no arranque de 2024, face à atual situação que nós vivemos em termos macroeconómicos? Uma continuação daquilo que temos tido? Uma continuação. Pode haver aqui algum agravamento relativamente, porque aquilo que é a perspectiva ainda ontem saíram alguns números que Bruxelas mandou cá para fora, portanto, que é expectável que a economia não cresça muito e conforme foi... Estamos a falar de um crescimento anémico já. Exatamente. Portanto, e conforme foi referido, a economia alemã está um bocadinho estagnada, portanto, e quando se constipa, portanto, os outros países apanham uma gripe. Certo. Portanto, nós vamos apanhar, portanto, essa situação, o que pode levar a que haja aqui alguma necessidade acrescida de empresas que tenham que fazer os seus processos de reestruturação. Portanto, é melhor começar a fazer rapidamente e agora. É melhor começar a ter os semáforos ligados, certo, para que, assim que esteja no amarelo, se consigam introduzir aqui algumas medidas corretivas. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Económico, foi um prazer. E convido-vos a todos a assistirem a esta talk através dos nossos canais, no site do Jornal Económico e nas outras plataformas do Jornal Económico e nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até mais vezes.